E aí galera, essa aqui vai ser a 10ª e a última partida da série do Gambito Evans, que foi jogada entre George Perigal e Poppert em Londres no ano de 1830. Ela foi E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, bispo C5, a abertura italiana. A maioria, né, todos os gambitos italianos tem esse tema, né, tático do peão de F7, que é o peão mais fraco do jogo. Todos os gambitos, as linhas giram em torno dele. E as negras também querem, quando jogam bispo C5, né, querem a mesma coisa também, mirar no peão de F2. É fraco porque só o rei defende. Então é uma abertura bem afiada, né, bem aguda. As linhas são muito conhecidas, mas se o teu oponente não souber por onde está andando, é bem fácil que ele comete uma imprecisão que pode ser logo convertida em um ataque ganhador, um ataque fulminante que não vai ter como. Só que aqui, e também é uma abertura a qual briga muito pelo centro, né? Assaltos ao centro para tentar dominar ele. E geralmente aqui joga-se muito C3, só que jogar C3 com a ideia de sustentar o peão de D4 é meio... É muito conhecido e os caras do século XIX não gostavam muito porque não era vantajoso, não trazia logo cedo possibilidade de ataque para as brancas. Trazia um jogo muito empatado, porque após C3 vinha cavalo F6, aí sim jogava D4 para controlar o centro. É captura D4, C captura D4, bispo B4 cheque, bispo D2, bispo captura D2, cavalo captura D2, D5 para quebrar o centro branco, né? D5, é captura D5, cavalo captura D5, dama B3, cavalo E7, defendendo o cavalo, roque, e aqui traz uma abertura muito equilibrada. Não que vai gerar empates logo cedo, mas não era o estilo de jogo que eles gostavam naquele tempo. Então eles descobriram, né? Eles descobriram o B4, que é uma forma de levar o peão de C com um ganho de tempo em cima do bispo. E após o bispo sair, eles conseguirem jogar D4 sem o cavalo de F6, que é uma peça que ajuda muito. Vocês vão ver. Bispo captura B4, C3, bispo A5, D4, captura D4, roque. O normal aqui é capturar e seguir o plano do gambito, né, que é dama B3. Outro lance normal é D3, que também segue o plano normal. E outro lance normal é cavalo F6, seguido de E5 e D5. Eu até passei uma partida parecida com esse tema, né? A qual seguiu torre G8 e foi, né? Eu passei uma partida dessa. São lances normais, mas aqui o cara voltou o bispo pra B6. Ele fez bando de tempo aqui, jogou aqui, depois capturou o peão, voltou para 5 e jogou em H6. Agora foi 2, 4 tempos só no bispo. Então ele capturou, se captura D4 e aqui ele jogou D6. Olha agora isso. Ele poderia jogar D5 aqui? Não, né? Seria um lance ruim, porque temos dois atacantes no peão de e só um defensor que é a dama. Então jogar D5 seria um lance péssimo, né? Após a captura D5, cavalo de C7, torre E1. E temos aquele velho problema do rei no centro. Mas olha essa posição. D5, aqui seria ruim, né? Seria estranho sem o cavalo. Mas D5 aqui seria bom. Aqui seria bom, não é? Porque temos o cavalo F6. Então a ideia do gambito de B4 é não dá tempo para o cara jogar cavalo F6. Essa é a ideia do gambito. Que agora nem um D5, né? Se as negras tentarem bater no centro com algum peão, não vai dar, porque o cavalo de F6 não foi desenvolvido. Essa é uma das ideias do gambito. Então D5 agora... Cadê? D5 agora seria um lance estranho, né? Então ele jogou D6, já que ainda não tem o cavalo de F6. Cavalo C3. Aqui ele poderia continuar seguindo o plano normal do gambito, né, jogando B3. Mas ele jogou cavalo C3,
cavalo F6. Agora sim jogou cavalo F6. S5. Aqui de novo teria outras possibilidades, como por exemplo dama B3 de novo. Sempre temos o dama B3 nessa posição, fazendo aquela sutil ameaça de F7. Mas ele jogou S5. A ideia de S5 são duas. Claro, a primeira é abrir o centro, né? Jogar S5 para abrir o centro, que é já que as negras ainda não rocaram, é o mais do que as brancas querem atacar com as torres via E1, cravar peças aqui, etc. E a outra ideia é as brancas querem fazer aquele típico lance do bispo A3 para impedir o roque negro. Só que temos o peão de D6 lá, então o S5 serve para desviar ele, já que se não capturar o peão de E, cai o cavalo, e se tirar o cavalo após bispo G5, F6, E captura F6, G captura F6, bispo H4, e as casas brancas ao redor do roque negro menor estão completamente destruídas, né? Então vai sofrer ataques daqui a pouco, já vai sofrer vários ataques quase que imparáveis. Então seria uma péssima tirar o cavalo. Já que não pode tirar o cavalo, ele tem que capturar. D captura S5 e bispo A3. Aquele típico lance do Gambito Evans, para não deixar para prender o rei negro no centro. Então após A3 vocês podem observar que o peão de D4 está caindo, né? Só que não é muito eficiente capturar ele nem com o cavalo, nem com o bispo. Obviamente nem sonhando com a dama, né? Mas se capturasse com o bispo, levaria dama B3, dama D7 para defender a ameaça. E se ele tentasse capturar o cavalo de C3 para desviar a dama da bateria em B3, bateria de peças, né? Que é uma peça atrás da outra para pegar o peão. Se ele capturasse o cavalo, ameaçando a torre e desviar a dama, não funcionaria, porque após bispo captura F7, rei D7 leva dama E6, mate. Então ele teria que... Cadê? Bispo captura, leva dama E6, mate. Então aqui de bispo não funcionaria, de cavalo. Cavalo captura D4, cavalo cai o peão de E5 de cara, né? Se cavalo capturar o peão de D4, cai o de E5 e a dama não está em B3 ainda, mas já tem cavalo e bispo olhando para o peão de F. Fica meio complicado agora. Então não é muito eficiente capturar o peão de D4 agora com nenhuma peça. Por isso ele jogou cavalo A5, batendo no bispo. E aqui ele jogou torre E1. Sim, o bispo branco está caindo. Mas após torre E1, cavalo captura C4, dama A4, cheque e resolve o problema da peça menos com um simples táticozinho, né? A dama dá cheque e bate no cavalo. Após cobrir com C6, dama captura cavalo. Bispo E6, torre captura D5, cravando o bispo que não pode mais pegar a dama. Dama D7, torre captura E6, cheque. É um lance muito bom, arremata a partida aqui. Após dama E7, arremata a partida com torre captura E6. Por quê? Se capturar de dama, leva direto, né? Torre E1, cravando a dama, ganhando ela. Após dama captura E1, cavalo captura. Roque grande, bispo C5, cavalo D5, bispo captura B6, A captura B6, cavalo C2. E temos uma dama por duas torres, um cavalo por cavalo e um cavalo a mais, que vai fazer ganhar a partida, né? Uma peça a mais, e a dama que vale por duas torres, mas só ela sozinha pega diagonais. Então ela pode dizer até que ela vale um pouquinho mais do que duas torres. Em posições abertas, ela é muito melhor ter ela do que duas torres. Então aqui as brancas estão ganhas. Se ele capturasse com a dama, a torre. Mas ele capturou na partida correu que ele capturou com o peão. Peão captura E6. Após a captura E6, cavalo E5, adentrando na posição. Dama C8, para não cair a dama. Torre E1, incomodando o peão de E6. Após cavalo D5, para tentar tapar a dama do peão de E6, leva cavalo captura D5, C captura D5, dama B5, cheque,
Se a dama vier pra cá, cai, ou pra cá. O cavalo impede a defesa nas casas brancas com a dama negra. Então o rei tem que sair. E após cavalo F7 cheque, único rei C7 e e bispo D6 checkmate. Um mate de bispo. Geralmente os mates mais bonitos são com um par de bispos, né? Os dois bispos tapando, sufocando o rei negro, o rei inimigo. Então essa aqui foi a 10ª e última partida, jogada por George e Popper em 1830. A série que vai iniciar agora vai ser a do Gambito do Rei, que é a minha abertura favorita de brancas, quando as negras deixam, né, eu jogar ele. O que mais tem hoje em dia são sicilianas. Sicilianas tem outros gambitos, outros esquemas que eu vou abordar em séries mais pra frente. Falou.